Então, o primeiro recado que eu quero trazer para vocês que estão aqui hoje é o seguinte: a última palestra que eu dei foi sobre Ganesha, foi sobre mitologia indiana e foi sobre Ganesha e os obstáculos internos do ser humano. Para quem ainda não assistiu a essa palestra, eu sugiro que assista depois, porque tudo que eu vou falar aqui agora complementa o assunto da última palestra, tá bom? Então vamos lá. Na nossa última conversa, eu trouxe para vocês o significado da simbologia de Ganesha, para que a gente perceba que Ganesha não é nenhuma divindade externa, mas ela simboliza as forças internas que residem em nós e que têm o poder, a força de gerar obstáculos nas nossas vidas ou remover os obstáculos, né? Então, quando a gente reverencia, invoca a presença de Ganesha, a gente está invocando essa força que reside em nós de remover os obstáculos e abrir os caminhos das nossas vidas, né? Muito bem. Quando a gente fala sobre isso, não há como não lembrar também de uma outra simbologia, que é a simbologia da flor de lótus. Para entender a simbologia da flor de lótus antes, eu quero apenas trazer uma observação rápida para vocês, que é a seguinte: já pararam para pensar, para observar, que todos os seres humanos, sem exceção, estão buscando a mesma coisa? Cada um de uma forma diferente, cada uma no seu caminho diferente, mas todos os seres humanos estão querendo, buscando a mesma coisa. E é o quê? O que é que todo ser humano está buscando? É uma sensação de felicidade que não acaba. O ser humano não quer uma felicidade temporária, essa que tem início e que tem fim. O ser humano quer experimentar a todo momento uma sensação de completude, de plenitude, de eternidade. E aí eu pergunto para vocês, se vocês pudessem me trazer 3 palavras que pudessem traduzir a ideia do que é Deus, muita gente talvez trouxesse essas 3 palavras: completude, plenitude, eternidade. Ou seja, todos os seres humanos estão buscando Deus. Mas como você já aprendeu aqui nas aulas, para a visão do yoga, esse Deus que todo ser humano está buscando não é um cara, um homem barbudo, vestido de branco. Qual é esse Deus que está todo ser humano buscando? Essa força de completude, de plenitude, de amor incondicional, de alegria, que muitas vezes os indianos vão trazer com a palavra de Ananda. Ananda para traduzir tudo isso, essa completude, infinitude, eternidade, alegria, amor, felicidade transbordante. É isso que você está buscando. E eu também. E todos os seres, né? É por isso que existe tanta gente hoje em dia perdida buscando essa tal dessa essência, né? Que, aliás, é uma palavra que está muito pop hoje em dia, né? Tá todo mundo querendo buscar a essência. Só que essa essência, ela não vem de graça. Não basta ficar sentado no sofá esperando os anos passarem, as décadas passarem, para que essa essência caia no nosso colo. O que o yoga nos traz como sinônimo de vida é uma palavra chamada Sanatana Dharma. E o que significa essa expressão difícil, Sanatana Dharma? Isso significa caminho eterno. Caminho eterno do quê? De evolução. Caminho eterno de aprimoramento. Caminho eterno de se aproximar daquilo que você é, que é essa essência divina universal. Ou seja, para que se descubra a tal da essência, é preciso que a gente atravesse algumas tormentas, inevitavelmente. E é aqui que vai surgir a simbologia da flor de lótus.
Não sei se vocês já observaram uma flor de lótus. Você já viu uma flor de lótus? Ela é uma flor que ela não é tão comum no Brasil, mas é a flor mais pop do mundo, pelo menos do mundo do autoconhecimento e da espiritualidade oriental, né? A flor mais pop, a flor de lótus. E a flor de lótus possui algumas características interessantes. A primeira delas é a seguinte: a flor de lótus é uma flor que só consegue florescer, ou seja, presentear o universo com o que ela tem de melhor, manifestar o seu Dharma, ela só consegue florescer nascendo na lama, no barro, na escuridão. Essa é uma primeira característica da flor de lótus. Ela precisa atravessar a escuridão, atravessar o denso, o pesado, a lama, a sujeira, o barro, para poder buscar a luz, para poder alcançar a luz. Uma outra característica da flor de lótus é que a própria textura da flor é uma textura, digamos assim, escorregadia. Então, quando a flor de lótus faz essa travessia da escuridão, da lama, do pântano, e vai crescendo sempre em direção da luz, buscando a luz, conforme ela atinge a luz, a sujeira, a lama, o barro vão escorregando dela, conforme ela cresce, conforme ela evolui. Então ela é uma flor que ela não fica manchada, ela não fica com máculas, e máculas significa mancha. Flor de lótus é uma flor imaculada. E por que eu estou falando da flor de lótus? Porque é preciso a gente perceber mais uma vez que ela é um símbolo. Ela está aqui para que a gente possa falar sobre você. É sobre você que a gente está falando aqui hoje, é sobre mim, é sobre a alma humana. A flor de lótus nos ensina o quê? Ela nos ensina a travessia. É inevitável, para se alcançar a luz, é inevitável a gente passar por essa travessia que é o denso, é a escuridão, são as sombras, né? E aí, eu vou fazer uma conexão aqui que é a seguinte: talvez você já tenha escutado falar sobre uma escritura muito respeitada e influente para o universo do yoga, que é a famosíssima escritura chamada Yoga Sutra. Yoga Sutra, que foi escrito por um sábio chamado Patanjali, dizem que é uma obra que surgiu entre 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Ninguém sabe qual é a data correta, mas independente de quando surgiu essa obra, Patanjali escreveu o Yoga Sutra para que o yoga fosse guardado, fosse preservado num momento histórico em que o próprio conhecimento do yoga já estava começando a ser distorcido e perdido. E quando o Patanjali sistematiza, cataloga o que é yoga, ele vai colocar nessa grande obra um princípio ético e moral fundamental para que possa existir yoga, para que possa existir autoconhecimento, e que é um princípio que Patanjali chama de Shaucha. E nem precisa se preocupar sobre como se escreve essa palavra, porque vai estar na legenda do vídeo quando ficar guardado ali no YouTube. Shaucha significa purificação e limpeza. Ou seja, a gente precisa compreender Shaucha aqui num nível mais profundo por conta do seguinte: você já deve ter percebido que tudo que você faz na existência humana, aqui nesse tempo curto, que é a vida material, você já deve ter percebido que não é o teu corpo físico que é a origem das suas ações, né? O corpo físico é apenas uma carruagem, como já dizia Krishna, né? O corpo físico é apenas um veículo que veicula aquilo que de fato você é.
Ou seja, todas as suas decisões, ações, escolhas, atitudes, palavras, elas nascem antes de se manifestarem através do seu corpo físico. Ou seja, existe um corpo mental, um corpo emocional, que a todo momento estão se manifestando através do seu instrumento físico, que é o corpo físico. Então, Shaucha, purificação e limpeza, quando surge no yoga, não é apenas purificação do corpo físico. Como eu costumo falar aqui, purificação não é apenas tomar banho, escovar os dentes e limpar o bumbum. A purificação que o yoga nos traz é em todos esses aspectos mais sutis do ser humano, que é onde surgem as atitudes, os pensamentos, as palavras e a própria qualidade do teu caráter. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é preciso, para que haja autoconhecimento, é preciso que a gente tenha uma atitude amorosa e honesta com a gente mesmo, no sentido de olhar para os nossos aspectos mentais e emocionais, para começar a perceber quais são todos os dejetos que a gente coleciona, os destroços que a gente coleciona em nível psicoemocional e que vão reverberar na qualidade da nossa existência. Existe uma frase que eu costumo trazer, que é uma frase que muitas pessoas aqui já escutaram, que é a frase do Lao Tzu, o pai do taoísmo chinês, né? E Lao Tzu tem uma frase muito interessante que é a seguinte: observe os seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Observe as suas palavras, porque elas se transformam nas suas ações. Observe as suas ações repetidas, porque elas se transformam nos seus hábitos. Observe os seus hábitos, porque eles vão se transformar no seu caráter. E observe o seu caráter, porque ele vai se transformar no seu destino. Ou seja, o teu destino, que é esse que é desenhado a todo momento, que é construído a todo momento, é construído com base no que você pensa sobre o mundo, com base no que você pensa e você sente sobre o mundo. A partir da qualidade do que você pensa e sente é que você faz, que você age, que você existe, que você manifesta. Então, Shaucha, a purificação, nos convida a, através dessa atitude amorosa para consigo mesma, uma atitude amorosa, corajosa e honesta, observar quais são os aspectos em você que trazem peso para a sua vida, que atrasam a sua vida. E é aqui que surge a palavra sombra. Essa palavra sombra, ela foi muito popularizada principalmente pelo psicanalista Jung. Jung trazia essa palavra sombra para apontar não para algo que existe em nós e que seja negativo, mas as sombras são tudo aquilo em nós que muitas vezes a gente quer fingir que não existe. A gente quer negar. A gente quer jogar para debaixo do tapete e fingir que não está mais ali. A gente não quer olhar para aquilo, não quer encarar aquilo. Então Jung chamava isso de sombras, né? Por que sombra? Porque é algo que está na escuridão, é algo sobre o qual a gente não quer jogar luz, é algo sobre o qual a gente não quer refletir e analisar. Tudo isso em nós são sombras. Quais são os exemplos? Existem vários exemplos de sombras. Por exemplo, os nossos medos. Quais são a variedade de medos que a gente coleciona? Medos, inseguranças, vergonha. Temos vergonha do quê? Medo do quê? Insegurança do quê? Né? Traumas, memórias, amarguras, melancolias, rancores, ressentimentos.
não perdão. Olha quantas sombras psicoemocionais a gente vai colecionando ao longo dos anos, ao longo das décadas. Isso vai passando a ser peças que constroem, que constituem o que somos nós, e a gente deixa de olhar para isso, de analisar a natureza de onde tudo isso vem, né? Existem vários outros exemplos de sombras aqui que a gente poderia ficar bastante tempo conversando sobre isso, né? Os nossos vícios, as nossas limitações. E aí, quando a gente decide negar essas sombras, não lançar luz sobre elas, o inevitável acontece, que é aquilo que o próprio Jung fala, né? Que tudo que você não resolve no presente vai continuar persistindo no futuro. E da mesma forma, o que o yoga nos traz? O yoga nos traz que Shaucha, esse processo de purificação e limpeza, envolve nós integrarmos essas sombras em nós. Integrar aqui não significa se conformar com elas ou não fazer nada com elas. Integrar aqui as próprias sombras, tudo isso que integra o nosso ser, significa você reconhecer que nós não precisamos ser perfeitos. A vida não nos exige que sejamos perfeitos, a vida nos exige que sejamos completos. E a completude inclui integrar e reconhecer até esses aspectos inferiores que nos integram, que somos nós, com os quais a gente tem que viver, conviver, integrar, acolher, lançar luz sobre isso para poder superar tudo isso. A gente não supera os nossos aspectos inferiores à medida que nós negamos esses aspectos. Nós conseguimos superar e dominar esses aspectos inferiores à medida em que nós assumimos e reconhecemos como partes integrantes do nosso ser, com amor, com coragem, com honestidade, com sinceridade, né? Existe uma outra frase do Jung que sempre me vem aqui também, que é quando ele diz que 90% da sombra é ouro. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o caminho para o autoconhecer-se, o caminho para o autoconhecimento, o caminho para que tu percebas que tu já é luz, nós já somos a luz. Esse caminho eterno do autoconhecimento, Sanatana Dharma, ele passa necessariamente pela sombra. 90% dessa sombra é ouro. O reconhecimento disso é que vai nos transportar, nos elevar para esse ouro, que simbolicamente é o quê? O ouro, simbolicamente, é a luz da consciência, essa tal da plenitude, da felicidade, que está todo mundo buscando, né? O reino do céu, segundo a linguagem cristã, né? E aqui lembro de uma frase de Jesus também, quando ele fala: de fato vos digo, se quiser viver o reino do céu, é preciso aprender a morrer para si mesmo. E o que quer dizer essa frase? Ele não está pedindo para você se matar e se jogar do prédio. Não, Jesus não está pedindo isso. De fato, se você quer experimentar o reino do céu, ou seja, a plenitude, a completude, a eternidade, a bem-aventurança, o amor incondicional, a luz que você já é, você precisa aprender a morrer para si mesmo. E o que é aprender a morrer para si mesmo? É simplesmente dissolver todos esses obstáculos psicoemocionais, principalmente, que atravancam a nossa vida, que atrasam a nossa vida, que trazem peso para a nossa vida,
né? E mais uma vez eu vou trazer uma metáfora aqui para representar o que é essa purificação das sombras, que é uma metáfora que eu já trouxe várias vezes e vou continuar trazendo porque é muito didática, que é você perceber a simbologia do deserto. Quando você observa o símbolo, o significado do deserto, quando surge nas várias linhagens espirituais de grandes profetas, de grandes mestres, o que é que significa esse tal do deserto? Significa o mesmo pântano que a flor de lótus atravessou. Por que que Jesus atravessa um deserto durante 40 dias? E lá no desertão ele encontra o tinhoso, o cão, o capeta, ou como você quiser chamar. E de repente ele percebe naquela travessia do deserto, ele percebe o quê? Que o diabo era ele próprio. Estava dentro dele. Eram as próprias projeções dele, os próprios obstáculos, destroços psicoemocionais, egóicos, que ele precisava dissolver e purificar. E ele purifica isso onde? Ele purifica isso na travessia do deserto. Ou seja, o deserto, assim como o pântano que a flor de lótus atravessa, o deserto de Jesus significa esse lugar onde vai ter dificuldade. O deserto é o lugar onde a gente passa fome, passa frio, passa calor, a gente passa por todas as privações, todas as tentações, a gente tem vontade de desistir da gente mesmo, a gente pede ajuda e às vezes não vem essa ajuda, mas mesmo assim existe algo maior em nós que nos dá força para que a gente consiga atravessar o deserto. O que é a travessia do Mar Vermelho de Moisés, que também teve que atravessar? O que é o deserto do Muhammad, Maomé, quando vários séculos depois de Cristo fundou lá a tradição islâmica? Todos eles passaram por deserto. A flor de lótus, Jesus, Moisés, Maomé, Buda caminhou por alguns desertos também, né? Se bem que no caso de Buda, o deserto que ele caminhou foi quando ele estava sentado embaixo de uma árvore, meditando. E a própria meditação de Siddhartha Gautama, o Buda, era a travessia do deserto dele, né? Quando na sua meditação, Siddhartha Gautama, o Buda, ele enfrentou também um tinhoso, um cão, um capeta, um diabo, um monstro, que era um monstro chamado Mara, né? E ele percebe na meditação dele, Buda percebe que aquele demônio era o quê? Era uma manifestação dele próprio. Era um obstáculo em si mesmo que causava o próprio atraso de vida. Então, olha quantas simbologias para representar todos esses obstáculos que são gerados principalmente pelo nosso complexo mental e emocional e que vão afetando todos os outros corpos que nos compõem. Você já sabe, talvez, que a visão do yoga visualiza o ser humano como um ser multidimensional, não é? O que quer dizer isso? É a percepção de que nós não somos apenas matéria, não somos apenas corpo físico. Corpo físico, como eu falei no início, é apenas uma carruagem que veicula o quê? Veicula um corpo vital, que é o que mantém esse corpo físico vivo, veicula um corpo emocional, que é a sede das sensações, dos impulsos, dos desejos, das emoções, dos sentimentos em geral. Veicula também um corpo mental, sede do intelecto, do raciocínio, da análise crítica, do pensamento. E veicula também um corpo maior espiritual, um corpo feito de bem-aventurança, né?
À medida em que qualquer um desses 5 corpos estão desequilibrados, com alguma obstrução, com algum lixo, com alguma impureza, todos os outros corpos se desarmonizam. É como se fosse uma locomotiva em que um vagãozinho vai puxando o outro. Se um desses 5 vagões se descarrilham, ele puxa todos os outros. Então, é preciso perceber esse processo de shaucha, de purificação, que o yoga nos traz, como um processo que precisa acontecer em todos esses níveis. E aí vou trazer um exemplo aqui. Quando a gente observa sinceramente o conteúdo dos nossos pensamentos, às vezes a gente tem o discernimento de perceber que os nossos pensamentos, muitos deles, se fossem alimentos, nos envenenariam. E o mesmo com os nossos sentimentos. Por quê? Porque são vibrações tão densas, pesadas, que às vezes a gente carrega no nosso corpo mental e emocional, que essas vibrações são capazes de fazer adoecer o nosso corpo vital, deixando a gente sem energia. E por último, o reflexo vai ser no corpo físico, que vai sentir todo o efeito desses lixos, dessas toxinas que estão surgindo num corpo mais sutil, que é o mental e o emocional. Então, a importância aqui de perceber o ser humano como um ser integrado. São 5 corpos que não estão separados, eles estão interligados, compondo uma coisa só. E o processo de purificação, de shaucha, deve acontecer em todos esses níveis. Exatamente por isso existe uma técnica do yoga chamada Hatha Yoga, que é a prática das posturas físicas e dos pranayamas, que são as técnicas de expansão de energia vital, que servem para quê? Para purificar o corpo físico e o corpo energético, principalmente, para que eles sejam receptáculos, veículos mais aptos a carregar, a veicular uma consciência divina, né? Quando a gente fala do corpo vital, existe uma indicação do yoga que é, por exemplo, o vegetarianismo. Por que que a ciência do yoga, a filosofia do yoga trazem como sugestão o vegetarianismo? É simplesmente por conta do seguinte: existem vários motivos. Um motivo muito importante é porque quando a gente fala de alimentação, a visão do yoga não se preocupa apenas com a qualidade nutritiva do alimento, no sentido de se é carboidrato, se é proteína, se é vitamina. O olhar que o yoga traz também é para perceber o quê? O alimento, antes de ser um alimento, antes de ser carboidrato, proteína ou vitamina, ou seja lá o quê, é o quê? Antes de ser tudo isso. O alimento é vibração. Prana. Prana, que é essa palavra em sânscrito que os indianos trazem para significar energia vital. Todo alimento que a gente come, do qual a gente se alimenta, é prana. A gente não se alimenta de alimento, a gente se alimenta de prana, energia cósmica universal. E essa energia cósmica universal, ela possui vibrações distintas, vibrações mais densas, por exemplo, no caso de uma carne, que é o resultado de um assassinato animal, onde ali estavam vibrando o quê? Tristeza, medo, violência. E essa qualidade vibratória que está impregnada na carne daquele cadáver é transmitida para você à medida em que você come, se alimenta dessa vibração.
E essa vibração com a qual o seu ser vai se vincular a partir do momento em que ingere esse alimento. No caso de um alimento vegetal, a qualidade vibratória que ele está não é uma qualidade de morte, de violência, mas é uma qualidade luminosa do quê? De vida. Por quê? Porque você já deve ter percebido que, por exemplo, uma fruta, quando surge numa árvore, o que significa uma mexerica quando brota na mexeriqueira? A mexerica é o resultado, é o efeito, é a consequência do quê? De que ali está guardado o potencial máximo da vida, de luz divina, de prana, ou seja, a qualidade vibratória é uma qualidade sutil, de abundância, de vida. E a partir do momento em que você opta por esse alimento, você se vincula com essa qualidade vibratória mais elevada e mais sutil, que vão trazer benefícios vibratórios, vibracionais, para o teu ser como um todo, né? Então, a alimentação é uma forma de purificação. Só que a alimentação aqui não se restringe apenas ao que você coloca na boca. Porque é preciso lembrar que yoga, quando fala de alimentação, não é apenas o que a gente come, mas é o que a gente vê, é o que a gente escuta, é o ambiente em que a gente está. Porque a alimentação é toda e qualquer vibração com a qual você se vincula, não apenas ingerindo alimentos. Vou repetir, a alimentação é toda e qualquer vibração com a qual a gente se vincula. E a gente se vincula com vibrações através dos olhos, por exemplo. Já que você já percebeu que tudo que você olha, tudo que você vê ao longo do dia passa a compor a tua tela mental. E se compõe a tua tela mental, passa a compor o que é você. E tudo que você escuta ao longo do dia, palavras, noticiários, seja lá o que for, uma música clássica que te eleva, ou um noticiário do Datena que te leva lá para baixo, tudo isso que você escuta também passa a compor a tua tela mental, também passa a compor o que é você. Então o alimento que pode nos purificar ou pode nos intoxicar e gerar mais lixos, mais obstruções que a gente leva para dentro da gente, ela entra por todas essas vias. Shaucha, limpeza e purificação, deve ser observada em todos esses aspectos. Nos lugares que a gente vai, a gente já percebeu que existem lugares em que a gente entra e a nossa qualidade mental, emocional, vital e física, essas qualidades se elevam ou então essas qualidades se enfraquecem, dependendo do lugar onde a gente entra. Você também já deve ter percebido que isso acontece na companhia de algumas pessoas, né? O nosso ser como um todo se tornando mais forte, mais apto, mais vivo na presença de algumas pessoas e talvez mais fraco, mais enfraquecido, mais vulnerável na presença de outras pessoas. Então, esse convite da purificação, Shaucha, é algo bem profundo e ao mesmo tempo complexo, porque envolve o quê? Uma observação para todos os lixos e toxinas que são geradas por nós internamente, no âmbito psicoemocional e também no âmbito externo, já que nós estamos em interdependência e inter-relação com o meio. Nós somos o próprio meio, né? Existe essa frase de que precisamos proteger o meio ambiente, como se o meio ambiente fosse uma coisa e nós fôssemos outra coisa. Nós somos o próprio meio ambiente. Nós somos o meio pelo qual a vida está acontecendo, né? Nós somos esse meio ambiente onde a vida se apresenta.
E exatamente por isso a gente precisa perceber se essa vida está se apresentando através de nós, de forma livre, fluida, harmônica, ou se nós estamos gerando obstáculos que atravancam o caminho dessa própria vida, né? E, e aí, voltando essa palavra sombra, que é muito importante a gente não perder de vista, ela envolve amor, coragem e honestidade. Por quê? Por conta do seguinte, as sombras costumam ser aspectos em nós que nos envergonham, que nos intimidam, que às vezes causam até nojo, aspectos nossos em nós mesmos, né? E aí eu trago aqui uma grande obra da mitologia indiana, da história indiana, que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é talvez a obra filosófico-espiritual, mitológica mais famosa da Índia, uma das mais famosas do mundo, que traz como símbolo a grande batalha de Kurukshetra, na qual vão se encontrar duas linhagens de uma mesma família. Existe uma linhagem dessa família que representa os aspectos inferiores no ser humano, ou seja, as sombras do ser humano, que é a linhagem dos Kauravas. Os Kauravas, eles simplesmente usurparam do reino, usurparam do poder, invadiram o território e roubaram o trono dos Pandavas, que é outra linhagem da mesma família, mas que representa as forças em nós que são, digamos assim, menos egóicas e mais vinculadas com um eu maior, os Pandavas. Nessa grande batalha de Kurukshetra vão se encontrar esses dois exércitos. Os exércitos dos Kauravas, representando as forças inferiores em nós, e o exército dos Pandavas, representando as forças mais elevadas e menos egóicas em nós. Essa grande batalha representa a batalha que acontece dentro de cada ser humano, em todos os seres humanos. Afinal, eu já percebi, você também, que essa batalha é constante. Existe uma batalha constante entre algo em nós que pede uma elevação espiritual, pede uma desidentificação com o ego, e uma força em nós que a todo momento nos traz para baixo, para o denso, para a sombra, para o pântano, né, da flor de lótus, para o deserto. E essas duas forças estão se debatendo a todo momento em nós. Essa é a simbologia do Bhagavad Gita. E no momento em que a luta vai começar, Arjuna, que junto com Krishna é o personagem principal dessa grande obra, representando o nosso ego personagem, né? Em busca de elevação, Arjuna chega para a batalha e a primeira coisa que ele diz para Krishna, Krishna é quem está carregando a carruagem de Arjuna nessa grande batalha. Krishna é que representa a consciência maior no ser humano. Arjuna chega na batalha e diz: Krishna, grande mestre, leve essa carruagem até o meio do campo de batalha, para que eu possa observar o exército oposto, observar todos aqueles com os quais eu terei que lutar e todos aqueles que eu terei que combater. Quando Arjuna fala isso para Krishna, Krishna leva a carruagem até o meio do campo de batalha. E no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que é o início da grande obra, o que acontece nesse primeiro capítulo? O primeiro capítulo é Arjuna observando todos
aqueles que ele vai ter que combater. Ou seja, esse gesto de observar todos aqueles que eu vou ter que combater significa o quê? Significa eu observando essa minha natureza inferior, essas sombras que eu vivo tentando fugir, que eu vivo tentando negar, que eu vivo tentando fingir que não existe, né? E no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, o que acontece? Exatamente isso. Arjuna, que simboliza nós aqui, personagens da matéria, no primeiro capítulo do livro, Arjuna tenta fugir ao olhar para as sombras, ao olhar para todos aqueles que representam os apegos, os medos, as inseguranças, as fraquezas, as vulnerabilidades. Ao olhar para tudo isso, o primeiro gesto de Arjuna é tentar fugir. Isso diz muito sobre a natureza humana, sobre a tendência humana de, no primeiro desafio que a vida lhe apresenta, a tendência é fugir. E aqui no caso é uma fuga de quem? Nós fugindo de quem? De nós mesmos. A todo momento. Nós fugindo de nós mesmos. Ao não integrar e reconhecer essas sombras como partes integrantes de nós. Para que a gente possa, então, dominar e superar. Então, a grande batalha do Bhagavad Gita vai se desenrolar e vários outros ensinamentos vão surgir. Mas percebam aqui como vários conhecimentos se integram. Olha só, falei da flor de lótus, falei do Yoga Sutra de Patanjali, essa grande obra que sistematiza o que é yoga. Falei do Bhagavad Gita, essa grande obra espiritual da Índia. Citei Jesus, citei o psicanalista Jung, todos falando de formas diferentes sobre a mesma coisa. Sobre o quê? Sobre a necessidade de fazer a travessia de si mesmo. Sobre não ficar na margem de si mesmo. O que é fazer essa travessia de si mesmo? É corajosamente olhar para as próprias sombras e dissolver essas sombras através da luz da sabedoria. E sabedoria aqui, vale a pena a gente falar um pouco sobre isso também. Porque sabedoria não é inteligência. Existe uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Por uma linguagem espiritual oriental, sabedoria envolve aquela tríade que eu falei na palestra passada para vocês quando eu citei Ganesha. Sabedoria é esse tripé que envolve inteligência, amor e ação. Isso é sabedoria. E é desse tripé que a gente precisa para fazer essa grande travessia de nós mesmos, para que a gente não fique na margem, né? Para que a gente atravesse os nossos desertos internos, para que a flor de lótus atravesse o pântano e vá em direção à luz. Essa luz que é ela própria. Essa luz que somos nós próprios, né? Sabedoria. A gente vai precisar, em todo momento, nessa experiência aqui de vida material, a gente vai precisar de discernimento, inteligência, amor e ação, atitude,
perseverança, esforço. Sem isso, a gente não atravessa nenhum deserto. E a gente não atravessa nenhum deserto se a gente não tiver vinculado com algo maior em nós. Por exemplo, por que que Jesus não desistiu de atravessar o deserto, lá na sua quarentena? Por que que Buda não desistiu de dissolver os próprios demônios na sua meditação? Por que que todos os outros profetas, não apenas Moisés e Maomé, mas todos os outros que caminharam por desertos, por que que nenhum deles desistiu? Simplesmente porque eles sabiam, ou pelo menos desconfiavam, do que eles eram para além de um ser humano mortal. Ou seja, para além de um ego personagem que tem um nome, um corpinho, um rostinho e uma função social. Quando a gente começa a perceber a presença do eterno em nós, a gente começa a ser guiado pela busca, pelo encontro com esse eterno. E é isso que nos dá força e nos sustenta na grande travessia. Porque esse grande eterno que já somos nós, que é a fonte da inteligência, do amor e da ação. Nós já somos essa luz de plenitude, completude e bem-aventurança. Amor incondicional. Felicidade incondicional. Mas a gente não consegue perceber. Por quê? Por conta de tantos destroços, tantos lixos emocionais que estão no caminho. Como se fossem véus que tampam a visão. E a gente não consegue nem ter a visão dessa luz que a gente já é. Metaforicamente, é como você vê um céu nublado. E de repente acordar, olhar para esse céu nublado e falar: nossa, hoje não tem sol. É claro que tem sol. Todo dia o sol está ali. Só que você não está vendo porque está nublado. Ou seja, existe um obstáculo que não te deixa acessar a visão da luz do sol. Mas o sol já está ali, sempre esteve ali, nunca deixou de estar ali. Metaforicamente, esse nublado representam o quê? Esses véus que não deixam a gente perceber que nós já somos essa luz. E aí o que que acontece? Nós estamos a todo momento querendo nos iluminar, querendo encontrar essa essência perdida. Só que a gente não consegue perceber que nós já somos iluminados. Nós já somos essa essência que estamos procurando. Nunca deixamos de ser. A gente só não consegue acessar isso que já somos por natureza, por conta de tantos destroços que estão no meio do caminho, tantos véus de ignorância, tantas sombras, tantas ilusões, tantas fantasias, né? É o mesmo que, por exemplo, a gente viver continuamente trazendo lixo para dentro da casa, né? Aí de repente você está lá na cozinha, está lá no banheiro e os lixos vão aumentando e a gente vai trazendo mais lixo para dentro da casa, só que a gente esquece de remover os lixos da casa, descartar os lixos da casa. A gente só vai trazendo mais.
só trazendo mais, né? Isso acontece com a nossa mente, nosso corpo mental, nosso corpo emocional. Tantos destroços, tantos lixos, que a gente não consegue mais enxergar com clareza, com transparência, a essência da própria vida, né? Vou só trazer um exemplo. Hoje em dia, está muito comum as pesquisas científicas, né, modernas, pesquisando as práticas iógicas, como, por exemplo, Hatha Yoga, pranayamas e meditação. E essas pesquisas científicas têm revelado que o ser humano tem, em média, aí, uns 6.000 pensamentos por dia, né, dizem. Só que quando a gente observa esses pensamentos, na verdade não são 6.000, né? São no máximo 6, no máximo meia dúzia. Por quê? Porque são pensamentos repetitivos. São os mesmos pensamentos de ontem, de anteontem, de semana passada, que a gente vai reciclando, pensando a mesma coisa. E tudo isso vai pesando, pesando, pesando. E a gente esquece de dissolver. A gente vai carregando esse peso mental, esse peso emocional ao longo da vida. Formas repetitivas de pensar, formas repetitivas de sentir, e justamente por conta disso, formas repetitivas de se viver. Ou seja, nos tornamos cidadãos encaixotados, padronizados. A gente não consegue fugir desse padrão. Isso é um acúmulo de lixo mental, toxina mental, que não nos permite viver criativamente, experimentar o novo, fazer de forma diferente, abrir espaço, né? E aí, qual que é o malefício disso? O malefício disso é algo que o yoga traz com uma palavra complicada, mas que eu vou explicar, que é uma palavra chamada samskaras. O que são samskaras? Samskaras significam formas iguais. Formas iguais do quê? Formas iguais de se viver, formas iguais de se sentir, formas iguais de reagir a algo, formas iguais de se pensar. Padrões, condicionamentos, hábitos que vão ficando cristalizados, que vão nos engessando a nossa vida. E esses samskaras são como se fossem cicatrizes mentais. Então é você imaginar você pegar um caco de vidro e começar a riscar o seu braço. Metaforicamente, óbvio, né? Não vai fazer isso. Pega um caco de vidro e risca o seu braço. A cicatriz vai ficando cada vez mais profunda. Por quê? Porque você está marcando o mesmo lugar. Você está repetindo o gesto. Essa cicatriz vai ficando tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda, que ela não consegue mais se regenerar e ser curada. Se torna uma marca psíquica, uma marca emocional. E isso se torna o quê? Por exemplo, os nossos vícios. Existem muitas pessoas viciadas em medo, que não conseguem viver uma vida mais sem sentir medo. Por quê? Porque se viciaram nessa vibração do medo. Se algo está muito tranquilo, tem algo errado, tem algo estranho. É preciso se colocar novamente no espaço do medo, no espaço da insegurança, no espaço da vergonha. Então, os samskaras, que são essas cicatrizes repetitivas,
e se tornam uma cicatriz mental e emocional, conversam intimamente com esse conceito que Jung traz, que é o conceito das sombras. Né? Nós a todo momento reforçando padrões, que no caso de uma linguagem da psicanálise do Jung, ele vai chamar de complexos. Né? Os complexos são o quê? Esse transbordamento de uma sombra não cuidada, não analisada, né? E porque não foi olhada, não foi observada, não foi estudada, não foi encarada, continua sendo sombra. Continua no inconsciente. Não foi superada. E justamente porque não foi superada, se torna um complexo. E um complexo que muitas vezes a gente projeta, deixa transbordar no próximo, nas pessoas que convivem com a gente, ou então no meio social. Então, olha só o dano, não apenas para a pessoa, não apenas para o indivíduo, mas olha só o dano social que esse gesto de não olhar para as próprias sombras, não purificar, pode gerar para o mundo, né? Por exemplo, a gente observa o nosso meio social e a gente consegue notar claramente que existe bastante violência e ódio ultimamente, muitas injustiças, muitas desigualdades, né? E a gente costuma criticar essas mazelas como se elas fossem geradas do nada. E elas são apenas o quê? Elas são apenas o transbordamento, a projeção de sombras individuais que se tornam uma sombra coletiva. Todas as mazelas que a gente vive socialmente, as sombras coletivas, são resultado das sombras individuais. As sombras individuais participam das sombras coletivas, da nossa era, da nossa raça humana. Isso significa o quê? Isso significa que para curar o meio externo, é preciso curar o quê? Os indivíduos. Porque aqui nos indivíduos é que está a base, a fonte, a origem de toda essa sombra que a gente vê e observa externamente. Então, se cada indivíduo, se cada pessoa observasse com discernimento, com amor e com atitude as suas próprias sombras, integrando, reconhecendo para poder superar, lançando luz, naturalmente isso geraria uma bem-aventurança para o meio externo. E é justamente isso que o yoga nos traz. É esse o convite do yoga, para que a partir desse princípio de shaucha, de purificação, a gente consiga remover todos os obstáculos que nos separam dessa unidade da vida que somos todos nós ao mesmo tempo. Antes de sermos aqui, antes de eu ser Renan, com um rosto, com um nome, com uma função, com algumas aptidões, com algumas fraquezas, e você também, com o seu nome, com o seu rostinho, com o seu corpinho, com a sua função social, com a sua nacionalidade, antes dessas características externas e periféricas, somos todos apenas o quê? Vida. Não tem ninguém aqui que não seja o quê? Vida.
vida sem cor de pele, vida sem sexo, sem gênero, vida sem nacionalidade, vida sem língua, a não ser a única língua da vida que é a linguagem do silêncio. Vida é o que nós somos. É onde a gente se une. Yoga, união, a palavra yoga significa união, a palavra yoga significa adequar. Essa é uma outra tradução recorrente para a palavra yoga. Yoga é isso. É você se unir a essa unidade da vida que você já é, essa luz divina que você já é. É se adequar a isso que você já é. O conhece-te a ti mesmo, que os gregos falavam lá na época clássica, 500 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses e o universo inteiro, é isso. Isso é yoga. Só que para esse yoga acontecer, essa união com isso que você já é, esse conhece-te a ti mesmo acontecer, a gente precisa apenas remover aquilo que nos separa de nós mesmos. E já para partir para os finalmentes aqui, eu me lembro agora de uma frase do grande poeta brasileiro Manuel de Barros, quando ele diz: as coisas da vida me ampliaram para menos. As coisas da vida me ampliam para menos. O que ele quer dizer com isso? Olha o yoga de Manuel de Barros. As coisas da vida me ampliam para menos. Gente, menos é mais. Conforme mais a gente tira, remove tudo isso que não somos nós, vai sobrando e vai se revelando o quê? Aquilo que somos nós. Então, o caminho do autoconhecimento envolve muito mais você remover, deixar-se morrer para tudo que não é você, deixar dissolver todas as ilusões, fantasias e superficialidades que não são você, para que você entre em contato com você. O autoconhecimento tem muito mais a ver com remover, subtrair, do que acumular, acumular, acumular. Né? Nessa mesma linha de pensamento surge aquele artista famoso que você deve conhecer, que é o Michelangelo. Pintor Michelangelo, italiano, que também era escultor. E Michelangelo costumava dizer, fazendo suas esculturas, ele dizia: quando eu vou fazer uma escultura, eu só tenho um trabalho. Eu pego um tronco de árvore e eu simplesmente liberto a obra-prima que já está pronta, que já está feita. Eu pego um tronco de árvore e apenas liberto a obra-prima que já está pronta. E o que é uma escultura mesmo? A escultura é você remover os excessos. Não é isso? Uma escultura? Quem esculpe faz o quê? Pega um tronco de árvore e vai apenas removendo os pedaços da árvore, removendo os excessos, para que dentro daquele tronco se revele a obra de arte que já existe. Com autoconhecimento, com a própria vida, é a mesma coisa. Isso é Shaucha e purificação. É o convite apenas para a gente remover os excessos. Tira o que é supérfluo, vai removendo os excessos, vai se lapidando,
para que a grande obra de arte que já é você se revele. Mas não vai se revelar se você não tiver a coragem de se desfazer para si mesmo, remover os excessos, renunciar a tudo que não é você. E é basicamente isso. Não há possibilidade de autoconhecimento se a gente não olhar para as próprias sombras, reconhecendo esses impulsos, essas vibrações inferiores que nos acorrentam, que nos aprisionam, que atrasam a nossa vida e que pesam, sem reconhecer tudo isso como algo genuíno, como parte integrante da gente. Para que então, a partir dessa integração, possa haver a transmutação, a superação, transformação da sombra em luz, que é o que, metaforicamente, faziam os alquimistas, transformando chumbo em ouro, né? Desde o Egito Antigo existe essa metáfora dos alquimistas de transformar chumbo em ouro, que é fazer o que mesmo? Transformar o que existe em mim de mais denso, pesado, que atrasa a minha vida, que pesa na grande caminhada da vida, transformar tudo isso, esse chumbo, em ouro, que é o quê? Que é algo luminoso, símbolo da própria luz, símbolo do sol, né? E o sol, por sua vez, na Índia, é o símbolo da sabedoria, da realização, da prosperidade, da abundância, da alma. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Percebam as várias relações e os vários símbolos. Quando a gente fala sobre yoga, a gente está falando de uma tradição milenar de antes de Cristo. E todas as tradições milenares conversam com você através do quê? De símbolos. Todas estão falando sobre o quê? Sobre você. Mas quem que é você? Você, a alma humana. À medida em que fala com você, fala com todos os seres humanos. Porque todos nós compartilhamos aqui o quê? As mesmas inquietações. Talvez as mesmas sombras. De formas diferentes, mas as mesmas sombras, né? Porque todos nós estamos buscando o quê? A mesma coisa. Todos nós estamos buscando Deus. Não o Deus, o carinha de barba. Deus enquanto felicidade, abundância, eternidade, completude, plenitude. Ou seja, se todos nós estamos buscando isso, todos nós estamos buscando o quê? Estamos buscando a nós mesmos. É isso que está todo mundo fazendo aqui na matéria. Está todo mundo buscando a si mesmo. Quem é esse si mesmo? O amor universal. A felicidade incondicional. A plenitude, a completude, a eternidade. Não tem um ser humano que não esteja buscando isso, buscando a si mesmo. E só vai conseguir entrar em contato com isso à medida em que atravessar os desertos. Assim a flor de lótus pode chegar à luz. Agradeço a presença de vocês que estão assistindo aqui no YouTube, estão assistindo no Instagram também, agradeço. Essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube da Escola Purna. Então, se quiserem reassistir
ou encaminhar, compartilhar com outras pessoas com quem possa se interessar. É só encontrar lá no YouTube. E no Spotify também, porque vai ficar disponível no podcast Filosofia do Yoga. Tá bom? Até breve. Agradeço pela escuta, pela presença. Namastê.